Olá pessoal, eu sou Marcelo Reis, este é o canal Metaleiro Perfumado e hoje eu vou começar algo que eu já estava pensando em fazer há muito tempo, fiquei empurrando com a barriga, mas agora eu resolvi fazer, que é uma sériezinha mostrando os melhores de algumas marcas, meus top 10, top 5, vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. E hoje eu vou começar com a Natura, né, que é uma marca da qual eu gosto muito e é disparado a marca da qual eu tenho mais perfumes aqui na minha coleção. Então, né, já eu trago para vocês a listinha do que são os melhores do que eu tenho aqui comigo, depois da vinheta. Bom, gente, então já dei uma geral, né, do que eu, em relação à lista. Não tem muito segredo, né, lista, né, o que vão ser as regras aqui. Eu só vou falar de coisas que eu tenho na minha coleção, tá, porque alguns eu já posso ter tido, né, no passado, e se eu tive e não tenho de novo, ou é porque eles não estão mais em circulação, então não tem muito por que trazer para a lista aqui, ou então realmente é porque eu não gostei deles o suficiente para ter novamente, então também não procederia muito trazer aqui. E aqui, gente, que é um detalhe importante que vai valer para essa lista e para as outras, eu não estou aqui pensando simplesmente em qualidade inerente ao perfume em si, porque se fosse assim, praticamente ia ter aqui só a linha Ecos e a linha Essencial, porque a qualidade dos perfumes são melhores, né, e não teria espaço para mais nada. Mas não é por aí não, aqui eu estou trazendo realmente aqueles que também me agradam, mesmo que sejam de linhas, vamos dizer assim, um pouco menores, né, dentro da Natura em termos de qualidade, mas que para mim tem uma importância grande. Então, assim, a lista aqui são os top 10 da Natura da minha coleção, na minha opinião. Se vocês discordarem, tá tudo certo, né, que a gente não vai brigar por causa disso, não briguem comigo também, mas é só para dar um norte, para compartilhar com vocês um pouquinho. Então, apesar de minha intenção no futuro, por exemplo, quando eu fizer uma lista de top 5, que forem perfumes, marcas que eu não tenho tantos perfumes na coleção, talvez eu traga alguma menção honrosa, e nos top 10 eu vou tentar evitar, porque a lista já é grande, mas é difícil, a gente fica meio chateado de talvez não falar algumas coisas. Então aqui, duas menções honrosas que eu queria falar. Uma é do Sr. N, que ele, assim, por muito pouco ele não entrou realmente no top 10, é só porque os outros que eu tenho aqui eu gosto mais e são realmente perfumes incríveis, né, na coleção e tal, mas por muito pouco eu ia ficar muito chateado de não trazer, porque é um perfume que eu amo de paixão, como eu já falei na resenha, eu já é o meu terceiro frasco já, então se eu não tocasse no assunto aqui, ele realmente não entrou no top 10, assim, poderia estar ali em 10º, 9º lugar, alguma coisa, mas acabou não entrando por muito pouquinho, mas queria deixar registrado aqui. E outro também que poderia talvez ter entrado, mas como ele ainda é muito, muito recente, eu prefiro testar ele um pouco mais, para talvez ver se numa outra lista se ele entra, que é o Essencial Safran. Ele me surpreendeu, porque eu vi muita resenha positiva, eu estou fazendo aqui em 2026, ele lançou há pouquíssimo tempo, talvez coisa de um mês e pouco. Então, eu ainda não testei o suficiente, o frasco ainda está bem cheio, mas o pouco que eu testei, realmente eu fiquei muito apaixonado pelo perfume. Então pode ser que numa próxima lista no futuro, que essa aqui aqui, né, é o top 10 Natura 2026, no início, né, pode ser que no fim do ano tenha outro, o ano que vem faça alguma outra aí. Mas é um perfume que tem potencial para estar no top 10 futuro, porque ele é muito legal. O Essencial Safran é um perfume bem legal. Então agora, gente, vamos começar aqui. Estou com a listinha anotada aqui. Em 10º lugar, eu trouxe para vocês aqui o Biografia Assinatura. Tá? Esse perfume eu custei a comprar, porque ele sempre era retratado muito como mais um clone, inspirado no Sauvage, né, da Dior e tudo. E eu já tinha olhado muita coisa, já tinha olhado muito contratipo, inspirados e tudo mais, então eu já estava assim meio sem paciência, já tinha coisas boas, eu não precisava mais. Mas muita gente falava tão bem que ele fugia um pouco, né, não era exatamente um clone, que ele era um pouco mais encorpado e tal, eu resolvi arriscar. Nossa, gente, gostei muito, assim, chega a ser até interessante que o inspirado no Sauvage que eu mais gosto é o que menos tem a ver com ele. E eu gostei justamente por isso, porque ele realmente é mais amadeirado, ele é mais encorpadão, ele tem aquele cheirinho, né, aquela coisa lavandada do Sauvage no fundo, mas ele desvia um pouco, né, da linha do Sauvage, dos seus clones inspirados. Então eu gostei demais, eu não achei que eu fosse gostar tanto dele assim, mas ele tem, nossa, é muito bom, gente. Você vê aqui que tem essa lembrança bem forte do Sauvage, mas ainda mais com o passar do tempo, ele vai ficando mais encorpado, assim, eu fiquei fã dele, não sei porque que eu demorei tanto para arrumar, foi uma pena, mas antes tarde do que nunca, pelo menos agora ele já está na coleção e estou bem satisfeito de ter ele aqui.
Agora, em nono lugar, gente, é um que pela resenha vocês já viram que eu sou muito fã dele, que é o Kayak Pulso. Então aqui eu sei que muita gente vai brigar, que vai falar que ele não merece, pensa bem, entre os 10 melhores da Natura, mas as 10 melhores da minha coleção e na minha opinião, tá, gente? E dos caiaques ele é disparado, o que eu mais gosto, eu sou fã dele, já. Esse aqui eu já não sei nem qual frasco que é na minha. Eu amo esse perfume. Nem sei qual frasco já é, se já é meu terceiro, meu quarto, meu quinto já, mas eu gosto muito dele. Ele tem uma coisa do frescor e ele é um pouco mais forte. Ele pega um pouco mais, ele tem uma coisa mais encorpada no fundo e eu gosto pra caramba. Eu sei que muita gente fala que ele não é nada demais e tudo, mas pra mim tá aqui no top 10 que eu gosto pra caramba desse Kayak Pulse. É da linha Kayak, né? É disparado o que eu mais curto. Bom, acho que eu vou ter que me contradizer agora, porque eu estou trazendo aqui o oitavo lugar, que é o K. É o K normal, não é o K Max não, tá, gente? Que o K eu esqueço que ele faz parte da linha Kayak também, né? Tem esse frasco bonitinho aqui, parece um cantil e tudo mais e tal. E eu já falei na resenha do K Max, que a maioria das pessoas prefere, né, o K Max em relação a esse. E pra mim não foi assim, sabe? Eu até vou rifar um pouco aqui. Nossa, que perfume bom. Ele é mais... Ele não é exatamente um perfume fresco como os perfumes da linha Kayak, mas ele é muito mais fresco do que o K Max. O K Max ele é um perfume que eu acho até que ele não deveria estar na linha Kayak. Ele é um perfume mais amadeirado, ele é mais encorpadão mesmo, né? Então ele é um perfume muito chique. Mas teve alguma coisa nele, principalmente por causa da performance, que me decepcionou. Na minha pele ele não funcionou de jeito nenhum, ao contrário desse que funcionou muito bem. E, nossa, ele é um... é como se fosse mesmo um perfume mais fresco, só que um perfume fresco bem chique, sabe? Ele tem mais coisas nele, mais encorpado, ele tem um pouco de especiarias e tudo aqui. E eu amo esse perfume demais. Eu demorei um pouco a também adquirir na época, que eu fui direto no K Max. Aí como o K Max eu gostei, mas fiquei meio na dúvida. Eu vi muita gente falando até que preferia esse aqui. A maioria prefere o K Max em relação a esse, mas muita gente gostava mais desse. Eu falei, vamos arriscar, né? Deixa eu ver se vale. E valeu demais, então ele está aqui, né, em oitavo lugar na minha lista de top 10. E gosto pra caramba do carro. Agora aqui, sétimo lugar, perfume da linha Homem, é o Homem Tato. O Homem Tato, quem já viu muita coisa sabe que ele tem uma linha que vai muito no do Bulgari Man in Black, é um perfume bem encorpado, né? Vou borrifar um pouco pra cá, que aqui onde não pulsa. Nossa, ele é muito bom, gente. Esse aqui realmente é aquele perfume bem viril, tá? Bem pra coisa mais noturna mesmo, mais pesado. Tem uma pegada meio de couro aqui e tal, que eu gosto pra caramba. E a minha única reclamação dele, eu acho o vidro não tem nada a ver com nada, né? Você pega aqui essa coisa parecendo uma coisa solar, né? Um negócio alaranjado, puxando para amarelo e tudo, não tem nada a ver, e foi o motivo que me fez, engraçado, né, não ter tanta vontade de comprar ele no início, porque eu falava, não batia o que o pessoal falava e o que eu via do vidro. Eu falava, gente, não é possível, parece um perfume, sei lá, de manga, de abacaxi, alguma coisa assim, e não tem nada a ver, gente. É um perfume super encorpado, muito bom, tem uma performance excelente. Então assim, ele só não está mais alto na lista porque os outros que estão ali ainda são melhores, na minha opinião. A Natura tem um portfólio imenso e muita coisa boa, então fica difícil, né, de você selecionar na hora. Mas aqui está em sétimo lugar o Homem Tato. Agora vamos ver aqui em sexto, onde é que ele está. Vou procurar, gente, que às vezes eu fico meio perdido. Eita, tá pra cá. Essencial intenso. O intenso, ele é como se fosse assim, uma versão mais turbinada do essencial tradicional. Então ele tem todo aquele cheiro refrescante, né, aquela coisa que às vezes até coça o nariz um pouquinho, né, bem refrescante, mas ele também tem uma parte encorpada, um pouquinho de amadeirado no fundo e tudo. Então assim, tudo que o essencial tem, ele parece demais com o essencial, só que ele é melhor, principalmente no desempenho e tudo. Então eu sou muito fã do essencial tradicional, mas esse aqui realmente a Natura acertou na mão quando deu essa turbinada nele, porque realmente tudo que o outro tem, esse aqui tem melhor. E é um perfume muito bom para você usar no dia a dia, assim, em qualquer ocasião, para trabalho e tal. Nossa, é um perfumaço com a qualidade, né, como toda a linha essencial, de tirar o chapéu. É perfumaço mesmo. Agora, gente, nós vamos entrar no top 5, então eu já vou até, antes de pegar qualquer um aqui, já dizer o seguinte, deixa eu só ver como é que está o microfone, porque eu fico com medo de acabar a bateria, já aconteceu comigo aqui. Para mim, do top 5, aqui, do quinto ao primeiro lugar,
a diferença é muito pequena. Para mim, qualquer um poderia estar em quinto, em quarto, em primeiro. Então, assim, foi muito difícil juntar, porque eu gosto dos 5, acho a qualidade deles muito parecida. Então, se na sua cabeça mudar um pouco para cá, um for para primeiro, outro for para quarto e tudo, sabe, eu acho que está tudo certo, porque foi muito difícil. Para mim estão todos mais ou menos no mesmo patamar. Aí é questão de detalhes pequenos que mudam de um para o outro e questão de preferência mesmo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui em quinto um perfume que me dói o coração botar ele em quinto, porque eu acho que ele poderia ficar até em primeiro realmente, que é o Essencial Elixir. Eu até usei ele ontem e tudo, e nossa, eu já coloco já falando, meu Deus, esse perfume aqui é um sonho, né? Ele é um perfume encorpado, com uma performance excelente, mas ele tem muita coisa refrescante, cítrica na abertura, misturado com notas mais pesadas um pouco, e é aquilo, só experimentando para saber mesmo, tem um quezinho meio alcoólico e tal, e nossa, gente, é demais. Eu fico com dó, né? Falando, não, tá só em quinto lugar, mas é porque o resto aqui é muito bom, então fica até difícil. Qualquer um que tivesse aqui para trás, talvez fosse gerar essa mesma sensação. Mas por enquanto, né? Aqui no início não, eu estou em maio, de maio para junho de 2026, o Essencial Elixir está aqui no quinto lugar. Agora em quarto, é outro também que eu tenho certeza que muita gente vai falar, pô, não é possível, né? Que vai colocar só em quarto lugar, que é o Essencial Único. Que ele é único mesmo, ele é um nível de qualidade fora do comum, que já é o patamar da linha Essencial como um todo, já é muito alto, mas o único chegou no outro nível, a própria caixinha dele, a apresentação dele veio toda diferente, mas é por questão de preferência mesmo em relação aos outros, sabe? Esse aqui, como ele é um pouco mais forte, ele é um pouco aquela coisa mais alcoólica, e ele tem um negócio que na minha pele o desempenho dele não foi muito bom, ao contrário desses outros, todos os essenciais que eu pus aqui, que ainda vou entrar, ele não teve uma performance assim tão boa. Vou até depois testar de novo, ver como é que tá. Já vi que ele até já desceu um bocado, mas o que eu testei até hoje não foi um desempenho assim muito bom. Então isso acabou pesando um pouquinho aqui na reta final. Mas é um perfumaço, poderia estar em primeiro, em segundo também, que não seria injustiça nenhuma. E é isso aí, mais um da linha Essencial que está aqui nas cabeças da lista, né? E agora nós vamos ir para o top 3, né? Vamos ver qual que vai ficar aqui com a medalha de bronze. Esse aqui, gente, até pouquíssimo tempo eu estava colocando ele como o primeiro colocado, mas, né, vai usando, vai testando, chega algumas outras coisas na coleção, e por enquanto ele está em terceiro, mas qualquer hora ele pode subir de novo, que é o Essencial Mirra. É estranho que até muita gente fala que acha difícil encontrar, né, ocasião para usar. Eu, como eu moro em Poços de Caldas, e aqui faz muito calor no verão, na primavera, mas no geral é uma cidade mais fria, então dá para usar ele com mais facilidade, ainda bem, né? Então assim, eu tenho até muito sorte quanto a isso, porque eu posso usar perfumes de um espectro ao outro, do mais fresco ao mais pesadão, e não tem muito problema. E eu ainda vou fazer uma resenha sobre ele para explicar um pouco melhor, mas ele, algumas pessoas até falam que ele parece um perfume de nicho dentro da linha Essencial, realmente parece. Ele é bem diferente, ele é bem denso, sabe? Ele é bem pesado. No dia que eu comprei, eu lembro que a primeira borrifada que eu dei, assim, que eu coloquei, estranhei um pouco, e depois eu não conseguia parar de cheirar mais. Eu ficava assim, falei, gente, mas esse perfume é uma loucura. Aí você vai pegando evolução, vai pegando as notas diferentes aqui e ali, e ele é demais. Poderia estar no alto também, como eu falei, tudo, mas por enquanto, em relação aos demais, ele está aqui em terceiro lugar, né, com a medalha de bronze, mas é um perfume que merece muita atenção, que ele é incrível. Quem conhece, né, sabe muito bem do que eu estou falando. Agora aqui, a medalha de prata é o pesadão da galera aí, que é o Essencial Wood. Eu sei que ele fica muito mal falado, porque muita gente usa muito mal, usa ele em tempo quente, né? Usa no ônibus fechado, essas coisas todas, em top de dar borrifada, no calor e tal, e aí a coisa não funciona direito mesmo. Mas, gente, é um perfume incrível, eu usei também por pouquíssimo tempo aqui antes de fazer esse top 10, eu fui dando uma recordada em tudo, e ele é incrível, a qualidade dele é demais, a presença que ele tem, é um perfume super forte, com poucas borrifadas, o desempenho é fantástico. O desempenho não é tudo, né, gente? Se fosse assim, qualquer desses perfumes bombásticos aí que você quase sufoca, seria o melhor perfume do mundo, mas ele é muito equilibrado. Eu acho que agora que talvez tenha baixado um pouco, né, que o pessoal não tem usado tanto mais, porque ele ficou meio que com má fama, né, em alguns círculos de tanto que o pessoal usou mal, mas é um perfumaço aqui, ele está sempre ali oscilando entre os top 3 para mim, e por enquanto está aqui em segundo lugar. E em primeiro, um que eu conheci não tem tanto tempo assim, que é essa belezinha aqui, que isso aqui para mim é uma joia, gente. Aqui, ó, deixa eu botar para cá. Oi.
Ecos Alma. Esse aqui o meu é da safra 2019. Esse aqui quem já conhece, né, sabe, a gente não pode deixar ele fora da caixinha porque ele não fica em pé, né, ele é como se fosse uma gota mesmo, né, uma coisa mais arredondada, mas a primeira vez que eu usei esse perfume eu fiquei até meio de boca aberta, que eu não estava conseguindo nem entender direito o que estava acontecendo. Ele é incrível, gente, ele é aquilo que eu falei em relação ao Essencial Mirra, que ele parece um perfume de nicho. Esse aqui eu acho que parece ainda mais. Ele não é um perfume barato, né? Ele vem num frasco de 50 ml, então ele eu lembro que para comprar eu fiquei pensando muito mesmo, que eu ficava olhando o preço e falei, pô, né? Quando ia ver o preço dele comparado com outros, ficava pesado, mas vale muito a pena. Eu ainda quero conhecer outros da linha Ecos, né? Que eu não conheço, por exemplo, o Ecos Pedra também, ainda tenho muita curiosidade, mas por enquanto, aqui na minha coleção dos Natura, esse Ecos Alma está em primeiro. Eu não achei que, quando ele chegou para mim, eu não achei que ele fosse ficar no topo não, mas é um perfumaço. Eu ainda vou fazer uma resenha dele aqui no canal, e quem tiver a chance, talvez agora acho que tem a safra, acho que é 2025, né, se eu não me engano, que está vendendo, mas é um perfume incrível. Se tiver a chance, gente, conheçam, porque para quem curte perfumaria e não conhecer esse perfume, está faltando alguma coisa aí na vida, porque ele é simplesmente fantástico. Então é isso, gente, por enquanto. Essa é a minha lista aqui, né, em maio de 2026, os meus preferidos da Natura que eu tenho, né, na minha coleção. Depois eu vou trazer de outras marcas e fica à vontade, tá? Para comentar aí embaixo, para elogiar, para xingar, para dar suas sugestões, falar do que vocês curtem mais na coleção que vocês têm, ou que vocês não tenham, né, mas que vocês gostam mais. Mas por enquanto a listinha que eu tenho para vocês é essa aí, tá? Então, só para finalizar, né, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, e do canal. Se curtiram, né, clica no botão de inscrever aqui embaixo, deixa o seu joinha pro vídeo, clica no sininho, né, para o YouTube te avisar quando tiver conteúdo novo e, claro, né, deixa os comentários aí embaixo. Este é o canal Metaleiro Perfumado, porque metal e perfumes tem tudo a ver.